Filipenses capítulo 3, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, de 1 a 11. Filipenses 3, de 1 a 11, eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura do texto. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10, vamos juntos. Para o conhecer, ressurreição, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até o verso 11, oremos mais uma vez. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, exaltado seja o Teu nome. Nós Te somos agradecidos, ó Deus, por ter nos trazido aqui nesse dia, dia do Senhor, dia reservado para louvor da Tua glória, para o dia de descanso, para um regozijo mais intenso na Tua presença santa. Obrigado porque estamos aqui ao fim deste dia, em torno da Tua palavra, entoando louvores ao Senhor, na expectativa de que ouças, ó Deus querido, as nossas orações, as nossas preces, aguardando também ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque somos herdeiros de uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como diz a epístola de Judas. Palavra esta, fé compartilhada pelas gerações. Nós aqui nesta igreja que completou nesse mês 97 anos, ó Deus, somos testemunhas de que a Tua palavra tem percorrido as gerações e alcançado aqueles que foram designados ainda na eternidade à salvação. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra chegou até nós. E nos ajudes, ó Deus, para que através de nós essa palavra continue sendo proclamada, continue sendo pregada, continue sendo vivida, para que as próximas gerações, os filhos que ainda hão de vir, conheçam o Senhor, reconheçam a Tua grandeza e majestade,
honrem, ó Deus, a tua soberania, creiam em Jesus Cristo e sejam salvos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Filipos, essa cidade ficava na Macedônia. Recebe esse nome por causa de Filipe, pai de Alexandre o Grande. Em Atos, lá no capítulo 16, você não precisa ir agora, mas você pode depois pesquisar um pouco melhor. O apóstolo Paulo, ainda na sua primeira viagem missionária, ele pretende ir para a Ásia, mas ele é impedido pelo Espírito Santo. Ele então tem um plano B, uma segunda opção. Ele planeja ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permite. E ainda lá em Atos 16, temos o seguinte trecho: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo pretende ir para a Ásia, não lhe é permitido pelo Espírito Santo. Ele então planeja ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não permite que ele vá para a Bitínia. Então eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, não tenho confirmação do Senhor, eu não vou, eu fico. E naquela mesma noite ele teve uma visão de um macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele compreendeu que o Senhor queria que ele fosse para a Macedônia, fosse para aquela região de Filipos, de Tessalônica. Foi a primeira igreja em solo europeu, essa igreja que surgiu ali em Atos 16. O apóstolo Paulo, meus irmãos, que é o autor desta epístola, ele a escreve estando preso, provavelmente em Roma. Ele vai falar de guarda pretoriana, por exemplo, ao longo da epístola. Mesmo assim preso, ele afirma que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não estava impedido de ser pregado, ainda que em meio a cadeias e em meio a perseguições. Ele vai dizer aí no capítulo 1 o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Todos os reveses que me aconteceram, todas as oposições que me acometeram, as cadeias e as prisões, ao contrário, têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A minha prisão só está motivando as pessoas, porque eu estando preso, eu prego Jesus Cristo. Eles que estão livres, então, se sentem ainda mais estimulados a pregar o Evangelho. Então, aquilo que poderia ser revés, aquilo que poderia ser impedimento para o avanço missionário, não está sendo. Apesar, então, da sua situação desfavorável, Paulo quer algumas coisas: animar os crentes de Filipos. Então ele escreve essa carta com esse propósito. Ele está preso, ele não sabe o que vai acontecer com ele, privado de liberdade, com muitas restrições, com ferimentos, com marcas, com mágoas, com saudades e com tristezas, mas apesar da sua situação desfavorável, ele quer animar os crentes de Filipos, ele quer expressar gratidão a essa igreja. E ainda ele quer alertar aos irmãos de Filipos quanto aos perigos que os ameaçavam,
dentre os quais as perseguições. No capítulo 1, verso 27 ao 30, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu estou no 1:27, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Então ele tem o propósito de animar os crentes de Filipos, de expressar sua gratidão por aquela igreja missionária, aquela igreja tão amável com o apóstolo Paulo, certo? Esta igreja que várias vezes enviou ofertas missionárias para o apóstolo Paulo. Essa igreja não só mandou ofertas missionárias que possibilitaram o apóstolo Paulo se dedicar inteiramente à pregação do evangelho, como enviaram o Epafrodito, o enviado deles, para poder servir o apóstolo Paulo. É pouco mandar recursos financeiros para ele. Paulo precisa de alguém para carregar a mala dele. Paulo precisa de alguém para que ele dite as suas cartas. Paulo precisa de alguém para poder dar recado para ele, se ele precisar de um copo de água. Paulo quer expressar sua gratidão, mas quer alertar essa igreja também das ameaças que eles vivenciavam. Perseguições, pressões com falsos ensinamentos e conflitos na própria igreja, problemas de relacionamento, não tanto quanto acontecia em Corinto, mas havia problemas aqui. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor, ele está dizendo nessa carta. Qual o recurso que o apóstolo Paulo se utiliza para animar essa igreja? Qual o recurso o apóstolo Paulo usa para demonstrar gratidão e até recompensá-los? Eu quero recompensar vocês de toda a ajuda que vocês fizeram, de toda a contribuição, de todo o empenho, de todo o amor que vocês expressaram. Como o apóstolo Paulo pode então expressar sua gratidão a essa igreja? Se vocês observarem, eu acho que vale a pena, é no capítulo 2, para ficar assim um pouco mais claro como essa igreja abençoou o apóstolo Paulo. Aí no verso 19 em diante ele diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Por isso que eu vou mandar Timóteo, porque eu quero me sentir animado quando ele me trouxer notícia de vocês. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Estou mandando Timóteo para vocês, certo? Porque é a peça importante. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse,
visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispor a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, a igreja de Filipos tinha uma carência. Qual que é a carência da igreja de Filipos? Servir, Paulo. Essa é a carência que vocês têm, me servir. Servir o evangelho. E parte da carência de vocês é suprida com Epafrodito. Epafrodito foi mandado por vocês para suprir a carência de vocês, não a minha, a de vocês. Mas eu quero agradecer vocês por isso. Outras igrejas não fizeram isso, irmãos. É por isso que quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: e mesmo acima das suas posses, se deram a si mesmos, se referindo a essa igreja. Que recurso que o apóstolo Paulo usa para animá-los? Que recurso o apóstolo Paulo usa para expressar sua gratidão e até mesmo para recompensá-los por tudo que eles fizeram? Qual recurso Paulo utiliza para alertá-los quanto às perseguições, ou os falsos ensinamentos, ou até os conflitos dentro da igreja? Ele usa o melhor de todos os recursos. Ele fala sobre a obra redentora de Cristo. Não há nada que poderia animar mais a igreja de Filipos, nada que poderia fortalecê-los e firmá-los diante das perseguições e opressões, nada poderia dissipar as contendas e possíveis desentendimentos entre eles. Nada podia expressar mais a gratidão do apóstolo Paulo em relação a eles do que apresentar a obra redentora de Cristo. E esse é o nosso tema. A obra redentora de Cristo envolve primeiro, já vou falar o primeiro. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, para que aquela igreja separe também recursos materiais, para que aquela igreja também faça uma oferta para ajudar os crentes da igreja de Jerusalém, ele usa como exemplo de altruísmo essa igreja aqui da Macedônia, essa igreja aqui de Filipos. E ele diz naquela carta aos Coríntios: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Que igreja é essa de Filipos? Era uma igreja que passava por muita prova de tribulação, passava ou tinha profunda pobreza. E o que poderia animá-los? Versículo 8 e 9 dizem-nos o seguinte, estou no capítulo 3, tá? O texto da mensagem, vamos lá. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que mais poderia animá-los? O que mais poderia fortalecê-los? Compreenderem a obra redentora de Cristo. E a obra redentora de Cristo envolve primeiro a justificação. A justificação. Pode ter certeza, o que mais pode animar um coração é compreender a obra redentora de Cristo, é compreender a justificação. Em meio às dificuldades humanas, em meio às dificuldades circunstanciais, as verdades eternas são as únicas que podem fazer a diferença e ser achado nele, não tendo justiça própria. É nisso que eu confio, é nisso que eu fundamento a minha fé,
É aí que eu construo a minha esperança. Eu considero, diz o verso 8, tudo como perda. Tudo como perda. Ele passa uma lista aqui, meus irmãos, resumida, mas bastante ampla. Ele fala de currículo, ele fala de formação, ele fala de criação, ele fala de etnia, ele fala de recursos que possuía, mas no 8 ele diz: eu considero tudo como perda, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, o conhecimento de Cristo. Nada mais pode sustentar a fé de vocês. E ele especifica: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Não há justiça própria em mim, como não há em vocês. O currículo, a formação, a cultura, a educação, a família, a minha etnia, os recursos materiais, nada. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Qual é a grande pobreza humana? Falando que essa era uma igreja pobre, qual que é a real pobreza humana? Qual que é a verdadeira carência humana? Qual que é o verdadeiro drama existencial da humanidade? O salmista diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não foi o meio que me corrompeu, não foi a ideologia daquele sistema de governo que me perverteu. O salmista diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nunca fui um anjo. Jesus diz assim no Evangelho de João: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse mesmo apóstolo Paulo aos Romanos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda aos Romanos ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Esse é o grande drama da humanidade, essa é a grande pobreza. Não há como pagar o barqueiro, não há como passar para o outro lado, não há como entrar na vida eterna, não há como ver o reino de Deus. Esse não era o drama só de Nicodemos, é o drama da humanidade. Como eu posso ser agradecido a vocês? Eu vou passar para vocês aquilo que é mais sublime de tudo, aquilo que transformou a minha vida, aquilo pelo qual eu considerei tudo como perda na minha vida, considerei tudo como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, da sua obra redentora, da sua justificação, da justificação que acontece somente, tão somente por meio de Cristo. Esse é o drama da existência humana, meus irmãos. Ser devedor de uma dívida impagável e ter de prestar contas ao seu Criador. Esse é um infortúnio da alma. Depois que eu escrevi infortúnio, eu achei interessante ir no dicionário para poder esmiuçar um pouco. Eu pensei em fazer eu mesmo a explicação, mas depois que eu leio no dicionário, eu cheguei à conclusão que era melhor pegar o do dicionário mesmo, porque trouxe sinônimos que eu não tinha nem pensado. Esse é o infortúnio da alma. O significado do infortúnio: acontecimento desastroso, calamitoso, em que há infelicidade, desgraça. Só nessa carta o apóstolo Paulo fala sobre alegria e contentamento, usa essa expressão 16 vezes. Essa alegria não dependia de conhecimento, essa alegria não dependeria de recursos materiais, porque eram pobres. Essa alegria, esta satisfação dependeria de conhecerem Cristo e serem achados nele. É mais ou menos
o drama da humanidade, esse infortúnio é mais ou menos aquilo que nós cantamos hoje ainda aqui, no hino. Na segunda estrofe, se não me falha a memória, diz assim: cada dia andaria lado a lado com Jesus, adorando, exaltando. Eu faria isso. Sinceramente, eu faria isso. Cada dia andaria lado a lado com Jesus, adorando, exaltando ao excelso Deus de luz, mas ligado ao pecado. Como posso andar, Senhor? Como posso andar, Senhor? A única resposta para esta é sendo justificado, pois mediante a fé podemos ter paz com Deus. O que mais poderia orientá-los contra os falsos ensinamentos? Fundamentar a fé deles na boa doutrina, irmãos. São mentirosos esses pregadores que dizem que a letra mata. Eles nem sabem do que estão falando. Não são verdadeiros esses que dizem que é possível viver a palavra de Deus sem ter muito conhecimento, sem conhecer doutrina. Falando em doutrina, capítulo 11 da nossa confissão de fé, no parágrafo 1º, foi um dos últimos que nós estudamos na quarta-feira antes da pandemia, diz assim, sobre a justificação: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitá-los como justos. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles, operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, ou o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Fé esta que possuem como oriunda de si mesmos, não como oriunda de si mesmos, mas como dom de Deus. Ou seja, essa justificação significa que o Senhor livremente justifica o pecador. Não consiste em fazer com que o injusto passe a ser justo. Não significa que o pecador deixou de ser pecador. Significa que o pecador foi declarado justo. Foi imputada nele a justiça, da mesma maneira que foi imputada em Cristo o meu pecado, sendo ele inocente. A sua obediência e a sua justiça foram imputadas a mim, sendo pecador. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem maneira melhor de agradecer vocês, ó igreja de Filipos, do que ensinar para vocês a supremacia do conhecimento de Cristo, do que Cristo fez por nós, nos justificou, uma vez por todas, fomos declarados justos, não mediante o nosso esforço, o nosso empenho, não depende do nosso esforço, do nosso empenho, de nossas habilidades ou de nossas qualidades, porque nós não as possuímos. Vez ou outra alguém diz assim, nós temos que oferecer o melhor para Deus. Do ponto de vista teológico, isso é muito bonito, e é sincero e é verdadeiro, mas do ponto de vista teológico, irmãos, isso não tem base, porque o nosso melhor não vale nada. O profeta diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, são aqueles trapos, aqueles panos que depois das mulheres usarem naqueles dias especiais do seu mês, não serve para nada. Isso é toda a nossa obra de justiça diante do Senhor. O melhor que eu puder fazer pelo Senhor não é nada, 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 nada. Segundo, o que realmente poderia ajudar os conflitos daquela igreja. Versículo 10, vamos reler juntos, se você tem aí o versículo 10. Vou esperar, versículo 10. Para o conhecer e o poder
O apóstolo Paulo está falando aqui que ele considerou tudo como perda, ele não confia em nada do que ele possui, em quem ele é, não confia. Eu não sustento a minha vida em nem nada disso. Eu confio de fato na obra redentora de Cristo, é conhecer a Cristo, é ser achado nele, é usufruir da justiça que vem do sacrifício de Jesus, e é ainda aprender com Cristo o morrer para mim mesmo, o morrer para esse mundo. O que ele está falando no verso 10 é a santificação. A obra redentora de Cristo envolve a justificação e envolve a santificação. A igreja de Filipos precisava conhecer a obra redentora de Cristo. Era o conhecimento mais sublime que Paulo diz ter conhecido. É aquilo que Jesus vai contar nos evangelhos, nas parábolas, sobre o sujeito que descobre um tesouro num terreno, e ele vende tudo que ele tem por causa daquele tesouro. É aquilo que é mais sublime de tudo. O que realmente poderia ajudar nos conflitos daquela igreja, que poderia firmá-los contra as pressões dos falsos ensinamentos e das perseguições. É a santificação. Crescer em santidade. Qual que é a origem dos desentendimentos? É o pecado. É o coração a origem de todos os males. Em Mateus, nosso Senhor Jesus diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O remédio para a corrupção é a santificação. Ao sermos justificados, nós somos declarados justos. Eu sou aceito diante do Senhor. A obediência e a justiça de Jesus foram imputadas a nós, mesmo ainda continuando a ser pecadores, como somos. Ainda somos pecadores, mas fomos declarados justos. Somos vistos pelo Senhor como purificados, como justificados. E recebemos nessa justificação recursos para desenvolver a nossa salvação. Se você observar o título que tem aí no capítulo 2, verso 12, o subtítulo que usa aí, que o apóstolo, que foi colocado aí na Bíblia, né? O desenvolvimento da salvação. E o que o apóstolo Paulo ensina para nós aí, no 2,12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, façam o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação é crescer em santificação, é crescer em santidade. Outra coisa que vocês precisam conhecer, igreja de Filipos, o recurso que eu estou usando para auxiliar vocês é ensinar a vocês que vocês precisam morrer para vocês, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Eu acho que foi, não sei qual dos dois irmãos que oraram, é cada vez nos tornarmos menos parecidos conosco e mais parecidos com Cristo. Paulo já fizera no início desse capítulo 12 admoestações de como desenvolverem e ao mesmo tempo demonstrarem santificação. Como que vocês desenvolvem a salvação e ao mesmo tempo como é que vocês a demonstram? Aí no capítulo 2, os primeiros versículos, ele diz assim: se há, pois,
alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Há alguma exortação em Cristo no meio de vocês? Existe alguma consolação de amor entre vocês? Existe alguma comunhão do Espírito entre vocês? Há de fato afetos e misericórdias entre vocês? Então completai a minha carreira, a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Morram para vocês. Morram para vocês. Morram para os seus desejos. Sigam o exemplo de Cristo. Esse processo de cada dia se parecer mais com Cristo e menos conosco, de deixar o velho homem e assumindo esse novo homem, é um processo de crescimento da nossa santificação, meus irmãos. Nós precisamos avançar nesse processo. A justificação, nós somos justificados, já recebemos os recursos, o Espírito Santo já habita em nós, nós temos a palavra, nós temos recursos para crescermos em santidade, em santificação. Não cabe mais o velho homem, as velhas condutas, os hábitos antigos. Não vale mais, não podemos nos acomodar, nós não podemos, porque nós estaremos fragilizados diante das circunstâncias. O avanço da nossa santificação nos prepara, nos habilita para o bom combate, nos prepara para o próximo passo da obra redentora de Cristo. Nós precisamos de fato investir intencionalmente. É por isso que aí no versículo 12 ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, ou seja, empenhem-se, dediquem-se. E ele vai dizer no verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Experimentar a morte com Cristo, para poder experimentar a ressurreição com Cristo. Ele não está falando aqui nesse versículo 10 sobre algo futuro. Quando ele fala conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição, ele não está falando da ressurreição dos mortos. Ele está falando desse novo viver diário nessa vida. É o que ele fala aos Romanos no capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, de modo nenhum. Nós que já morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos. Ele não está falando de uma questão escatológica e futura, ele está falando hoje, nós somos novas criaturas. Aquele trato passado faz parte do velho homem. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Só crescendo em santificação, irmãos, que nós de fato somos esvaziados de nós mesmos e somos mais preenchidos do Senhor. Só crescendo em santidade, em santificação, que a gente consegue mais fugir do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da avareza, da contenda, da discórdia, da difamação, da falta de fé e dos laços do nosso inimigo. A justificação é um ato único, mas a santificação, ela é gradativa. Apesar de sua própria situação favorável, do apóstolo Paulo, ele quer animar os crentes de Filipos, ele quer expressar gratidão, e ele quer alertá-los sobre os perigos que os ameaçavam. São eles perseguições, pressões de falsos ensinamentos e ainda conflitos dentro da própria igreja. Para isto, ele ensina a obra redentora de Cristo, ele fala sobre a justificação, a santificação e terceiro, a glorificação. Versículo 11.
para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo escreve para, de algum modo, alcançar. De acordo com o comentarista William Hendrickson, ele não está expressando desconfiança no poder e no amor de Deus. Quem sabe, talvez, de algum modo alcançar. Ele também não tem dúvida acerca de sua própria salvação. Paulo, com frequência, se regozija na certeza da sua própria salvação. Ele fala aos romanos isso várias vezes. Ele se sentia fortalecido nesta segurança da certeza da sua salvação ao longo dos anos. Ele escreve na primeira e na segunda carta a Timóteo. O que significa então? Para, de algum modo, alcançar. Paulo escreve isso no espírito de profunda humildade e de louvável desconfiança em si mesmo. É o que ele está dizendo lá no início. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós não confiamos em nós mesmos. Esse é o maior alerta que essa igreja poderia ter, o maior despertamento que eles poderiam ter. Não se enganarem com falsas promessas que muitos estavam tentando ensinar entre eles. Hoje assisti um documentário que o Eliezer compartilhou no grupo da OMP e compartilhou no grupo dos novos membros também, catecúmenos, muito interessante. Vou compartilhar depois no mural. Tem 1 hora e pouco, mas vale muito a pena. Faz um paralelo entre os pregadores das chamadas igrejas emergentes, oferecendo band-aid em feridas profundas, em câncer de metástases, oferecendo mertiolate em pernas podres, oferecendo aguinha com açúcar, promessas de facilidades, enquanto a alma humana vive um infortúnio. Talvez hoje você não esteja vivendo, mas eu conheço uma pessoa que esses dias eu fui conversar com a filha. A filha disse para mim: não conta para ninguém ainda, porque a pessoa não sabe, mas o médico disse que ela só tem 6 meses de vida. Eu não contei ainda para ela, porque essa notícia pode acabar com ela. Ela só tem 6 meses de vida, no melhor das hipóteses. Todos nós, meus irmãos, deveríamos viver como se nós estivéssemos nessa fila invisível, que a qualquer momento, é aquela pergunta que Jesus faz naquela parábola: para quem irás? Regala-te, ó minha alma, come, bebe, regozija-se, regala-se na fartura. Nós muitas vezes vivemos como se fôssemos ficar aqui para sempre, como se o estado momentâneo que nós estamos fosse perdurar. Não sabemos o que vai acontecer daqui um instante. Esta realidade choca as pessoas. Eu disse para a pessoa: todo mundo precisava receber essa notícia que você não quer que a sua mãe tenha. Todos nós deveríamos ter essa notícia de que há uma doença gravíssima, que não há nenhum remédio humano capaz de salvar, capaz de curar. Não existe para ninguém, nem todo o dinheiro do mundo é capaz de pagar o preço de uma alma entrar no céu, a não ser o sangue de Jesus Cristo, a não ser a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser dele ter se entregue nas mãos dos malfeitores, ter pago todas as exigências do Pai, ter cumprido todas as exigências e pago todo o escrito de dívida que pesava sobre nós, e diz: está pago. Nos permitir, nos possibilitar agora que a santificação, a santidade seja um processo em nossa vida, até aquele dia em que Ele há de nos apresentar como igreja sem mácula nem ruga. E a certeza dessa glorificação, desse momento, e para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, no que se refere a mim,
Não há condições nenhuma, mas no que se refere ao Senhor é certeza absoluta. Paulo se utiliza desses recursos para fortalecer, para encorajar, para exortar e para animar a igreja de Filipos. A obra será completa, culminando na glorificação. Aí no capítulo 1, verso 6, está fácil para você olhar aí. Capítulo 1, verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu preciso dar essa notícia para vocês, igreja de Filipe, porque eu quero expressar minha gratidão por vocês. Eu preciso dar para vocês o que me é mais precioso. Não é o meu título, não é o meu conhecimento, não é a minha história, não é a minha preparação acadêmica, não é a minha formação, não é nem a minha etnia, minha origem. É dizer para vocês que eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vocês experimentarão aquilo que ele fala aos Romanos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Essa pessoa que sabe que tem 6 meses precisa ouvir isso. Ela precisa ser impactada com essa verdade. Você vai morrer. Mas você precisa saber que há um único remédio para isso. Não está sendo desenvolvido na Austrália, nem na Áustria, nem nos Estados Unidos. Esse remédio já foi dado. Muitos o rejeitaram, muitos o rejeitam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Sabe por que o Evangelho é boa notícia? Porque primeiro eu tenho a má notícia. Sou um pecador miserável, mereço o inferno, e ninguém pode me tirar de lá. Não é o diabo que quer me levar para lá, é a lei de Deus que vai me levar para lá. É a exigência da palavra de Deus que há de me levar para lá. Porque Deus não compactua com o pecado. A luz não compactua com as trevas. Cristo Jesus se colocou em nosso lugar para satisfazer todas as exigências da lei. Foi declarado culpado sendo inocente, para que nós, sendo culpados, fôssemos declarados inocentes, e por suas pisaduras nós então fôssemos curados. O castigo que agora nos traz a paz, esse castigo estava sobre ele. Qual a melhor maneira de animar os crentes de Filipos? Qual a melhor maneira de fortalecê-los? A melhor forma de expressar sua gratidão? Qual a melhor maneira de alertá-los contra os perigos? Qual a melhor mensagem que eu posso dar para alguém que sabe que vai morrer, ou seja, eu e você, nós todos? É que em Cristo Jesus nós podemos ser justificados. Em Cristo Jesus podemos crescer em santificação. E em Cristo Jesus, no tempo oportuno, seremos todos glorificados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E assim como o apóstolo Paulo, nós consideremos tudo mais como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, da sua obra redentora. Que o Senhor nos desafie, como os nossos irmãos do passado, a conhecermos, a praticarmos, a vivermos e a compartilharmos essa palavra que uma vez por todas foi entregue aos santos, e como vimos hoje de manhã, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.